Na Constituição da República Islâmica do Irã, está escrito que a República Islâmica deve permanecer no poder até a vinda do Messias. Eles creem que o Messias virá quando espalharem o Islã e criarem um califado internacional. É nisso que acreditam. Ok, então está na Constituição deles que eles têm a responsabilidade de islamizar o mundo inteiro. E quem é o inimigo que está na frente deles agora? Israel. Uma vez com armas nucleares, eles as usariam contra Israel para promover sua ideologia expansionista, tornando-se uma ameaça global. Muitos não percebem isso. Você não percebe que não conversa com pessoas comuns. Elas veem o martírio como a maior honra possível, sabe? E eles acham que para o Messias vir, precisam espalhar a palavra do Islã pelo mundo todo, e vão usar suas armas nucleares para isso. Está na Constituição deles. E durante o movimento Mulher, Vida, Liberdade em 2022, o mundo viu constantemente vídeos do Irã, mulheres protestando, pessoas sendo espancadas, a polícia da moral, execuções. Mas agora o Irã ficou às escuras. Apagões de internet, censura, repressão severa e, de repente, grande parte da indignação desapareceu. Ao mesmo tempo, muitos comentaristas ocidentais, pessoas que nunca viveram sob a República Islâmica, agora dizem com confiança ao mundo que essa guerra com o Irã é desnecessária. Enquanto isso, no Reino Unido, as tensões estão explodindo em torno da imigração, islamismo, Tommy Robinson, liberdade de expressão e se a Europa está repetindo erros que países como o Irã já viveram. Então, o que o mundo não está enxergando agora? Hoje estou mais uma vez com o analista e ativista iraniano Younes Sadagiani. Younes, seja bem-vindo. Obrigado por me receber de novo. Já é a terceira vez, um recorde, não? Sim. Younes, quando você olha para tudo o que está acontecendo agora, a guerra, o apagão da internet, as narrativas da mídia, o que mais te frustra? O que você acha que as pessoas no Ocidente não estão percebendo agora? Então, o que eu odeio é que quando assisto Piers Morgan, ele traz esses completos imbecis que não sabem do que estão falando. Mesmo as pessoas que ele traz para defender o Irã não fazem um bom trabalho. E quando falo Irã, refiro-me ao povo iraniano, não à República Islâmica, mas realmente não fazem um bom trabalho. E aí ele traz todos esses comentaristas pró-Qatar, pró-República Islâmica, anti-Israel, pró-Hamas, de esquerda, como Mehdi Hazan e Cenk Uygur, e assim por diante, professor Mirandi. Essas pessoas me tiram do sério. E aí as pessoas que ele traz do outro lado, elas não fazem um bom trabalho. Então toda vez que eu vejo alguém como Piers Morgan, eu sinto que de alguma forma o nosso lado perde e o outro lado ganha, o que fortalece essa narrativa de que essa guerra é algo errado. Não sei por que Piers Morgan ainda não me convidou. Talvez tenha medo, pois sabe que se eu for, vou destruir essas pessoas. E talvez ele esteja sendo pago pelo Catar, e talvez isso signifique a República Islâmica nunca se sabe, e sabe, talvez ele esteja recebendo para espalhar essa narrativa anti-guerra. Mas o que está acontecendo agora é que a ordem mundial está mudando e as pessoas não percebem isso, infelizmente. A queda da República Islâmica do Irã provocará um efeito dominó em toda a região. Isso criará um efeito dominó nos acordos de Abraão, levando países do Oriente Médio a assiná-los e normalizar relações com Israel. Espero que em um futuro próximo possamos ter os acordos de Ciro. Eu acho que Trump é inteligente. Eu não acho que ele vai ceder para esses críticos como Candace Owens, Dan Bilzerian, Tucker Carlson e pessoas desse tipo. Sim, eu acho que o que está acontecendo agora é que, na verdade, os países do Oriente Médio estão se armando contra a retaliação iminente da República Islâmica. Porque, sabe, os Emirados Árabes Unidos foram muito atingidos na época, e acho que a Arábia Saudita também foi atingida. Então, eu acho que o motivo pelo qual as pessoas estão pedindo para Donald Trump parar é porque isso pode ser um bom sinal, porque eles sabem que esse pode ser o último ataque que fazem ao Irã e só querem se preparar para a retaliação. Sim, acredita que o regime iraniano se favorece quando o mundo não vê o que ocorre no país? Claro, porque eles desligam a internet. Você sabe, a desculpa deles é que nossos sistemas são hackeados pelos israelenses. Antes de tudo, que sistema incompetente o de vocês? Que incompetência de vocês ao não impedir um ataque estrangeiro no ciberespaço? Isso só comprova sua falta de capacidade. Isso mostra como israelenses e americanos são avançados e como seus sistemas são ultrapassados. Sabe o que é engraçado? Você conhece essas câmeras de IA que o regime comprou da China para, sabe, meio que agir como polícia da moral para as mulheres? Imagine o quão ridículo isso é. Eles foram à China, compraram várias câmeras de IA cujo único objetivo era verificar se uma mulher está usando hijab. E então, as mulheres recebiam uma mensagem no celular.
você foi multada em US$ 100 por não usar o hijab. Se não pagar, vai para a cadeia. Eles compraram as câmeras para isso. Adivinha? Israelenses e americanos invadiram essas câmeras e depois usaram elas para identificar onde Khamenei e as pessoas ao redor dele estavam entrando e saindo dos prédios. Então, essa tecnologia foi usada pelos americanos para matar Khamenei. Isso é basicamente uma piada. Por isso, desligaram a internet para impedir que israelenses e americanos invadam câmeras e eliminem seus líderes. Mas as pessoas que estão sofrendo agora são o povo iraniano. O motivo pelo qual o regime está desligando a internet é porque eles não querem que o mundo veja que eles estão matando seu próprio povo, enforcando seu próprio povo. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão infelizes. Eles não querem que as pessoas vejam isso. Se não tem nada a esconder, por que desliga as câmeras? Se acha que americanos e israelenses matam inocentes, por que não mantém a internet aberta para o mundo ver? Por que fecha a internet? Sim, agora, há alguns anos, o mundo falava constantemente sobre a polícia da moral, execuções, mulheres sendo espancadas, dissidentes desaparecendo. Agora, de repente, a mídia começou a retratar o regime de forma simpática. Sabe, eles são boas pessoas. Como isso aconteceu? Por que não aconteceu antes? E agora, de repente, tudo mudou. Bem, a questão é que temos um monte de lunáticos de esquerda que foram doutrinados por toda essa campanha nas redes sociais, que é financiada pelo Catar e pela República Islâmica. Eles foram levados a acreditar que os israelenses só querem matar civis inocentes. Eles não percebem que Israel é um dos países mais avançados per capita em inovação, medicina, tecnologia e IA. Tem coisas melhores para fazer. Foram levados a crer que o sionismo é a maior ameaça mundial, mas na verdade é a República Islâmica e o extremismo islâmico. Donald Trump percebeu isso e acredito que ele tem o poder. Não acho que ele cederia a esse tipo de comentário. Ele sabe a verdade e diz que quem pensa assim tem QI baixo, pois é o que realmente são. Ou elas têm QI baixo, ou têm motivos ocultos, ou têm uma compreensão doentia. São patológicas em seu ódio aos judeus. São tão patológicas que chegam a apoiar terroristas, sabe? E é uma vergonha que isso tenha acontecido. Eu estava assistindo Bill Maher outro dia e ele estava dizendo, veja, Bill Maher é alguém que historicamente é de esquerda, sabe? Mas ele apoia muito Israel. E ele estava dizendo, veja, sabe, há atrocidades acontecendo o tempo todo ao redor do mundo. Pessoas morrendo, governos ditatoriais matando seu próprio povo. Você não faz nenhum comentário sobre esses governos. E a quantidade de pessoas que morreram supera em muito o número de civis que morreram em Gaza. Por que você não fala sobre isso? É isso que torna isso antissemita. Se você fosse justo e se você não fosse, sabe, se você não fosse seletivo na sua indignação, eu digo, olha, pessoas morreram no Irã. Ok, algumas pessoas morreram em Gaza, algumas pessoas morreram em Ruanda, algumas pessoas morreram em... Se você tivesse a mesma indignação por todas essas coisas, tudo bem, mas não tem. Muitos nem sabem dessas atrocidades. No entanto, assim que Israel ataca o Hamas ou ataca a República Islâmica, essas pessoas ficam felizes em aparecer, sendo que Israel nem sequer quer matar civis inocentes. É o Hamas e a República Islâmica que matam seu próprio povo. Infelizmente, isso é só indignação seletiva e lavagem cerebral. Recentemente, Oxford sediou um debate sobre qual era a maior ameaça mundial, a República Islâmica do Irã ou Israel. E eu acho que eles decidiram que Israel era uma ameaça maior. Não entendo como chegam a essas conclusões, mas o que é que Oxford tem? E eu te conheço, quero falar sobre o seu debate na Universidade de Durham, mas o que há em Oxford que faz com que eles fiquem do lado dos terroristas? Basicamente, nossas instituições foram sequestradas. Eu estudei na London School of Economics e, ao sair, era quase um socialista. E isso porque meus professores e outros docentes literalmente não te davam notas se você tivesse qualquer ideologia de direita. Então, infelizmente, eles treinam as pessoas para serem de esquerda. E eu acho que essas universidades têm dois motivos diferentes. Primeiro de tudo, essas universidades foram sequestradas pelo dinheiro do Catar, porque eles são os maiores patrocinadores estatais dessas universidades, seja Harvard, seja Oxford, LSE e UCL. O Catar é o número 1 no mundo. Então elas foram compradas até certo ponto. O outro motivo é que isso, e eu acho que é um motivo psicológico, é que muitos desses professores, esses tipos acadêmicos, têm muito ressentimento dentro deles porque acham que são muito inteligentes, porque eu sou professor. Por que eu não estou ganhando milhões de dólares por ano?
E é por isso. E então eles odeiam o sistema capitalista por causa disso, porque de alguma forma acham que ser inteligente só nos estudos ou no meio acadêmico significa que você também deveria ser rico. O que não significa que, se você gera valor na economia, você deve ser pago de acordo com esse valor e com a receita que você gera. Então eu acho que tudo isso vem de um ódio profundo, e é por isso que os islamistas e os socialistas sempre colaboram juntos. Porque eles têm muito ódio no coração. Eles têm muita raiva do mundo. Aquela coisa de, sabe, por que essa pessoa é bem-sucedida e eu não sou, sendo que eu sou supostamente tão inteligente? No debate na Universidade de Durham, algo que me chamou a atenção foi você questionar repetidamente: onde estavam os protestos pelo Irã? Você acredita que eles têm indignação seletiva? Eles ficam em silêncio sobre o povo iraniano, mas de repente começam a falar sobre outras pessoas. Sim, Sim, engraçado que havia muitos iranianos na Universidade de Durham. O debate foi ótimo, principalmente a sessão de perguntas e respostas, que gostei muito. Adoro debater, mas havia muitos iranianos nascidos no Irã que aplaudiam cada resposta. Aí tinha esse grupo de jovens que nasceram aqui, no conforto do Ocidente e da democracia, e eram eles que estavam do lado da República Islâmica e do Hamas. Eu fiquei tipo, vocês simplesmente não sabem do que estão falando. Vão viver sob a República Islâmica por um ano. Vão viver em Gaza sob o Hamas por uma semana. Acho que vocês não teriam as mesmas opiniões. você disse que quanto mais distante alguém está da opressão real, mais tende a dar lição de moral em quem já passou por isso. Acho que foi isso. Exatamente. Esse provavelmente é o problema, pois a maioria das pessoas não viveu nesses regimes de terror. Elas nunca vão entender o que acontece lá a menos que tenham vivido isso. Então, você acha que eles fundamentalmente não entendem a realidade no Irã, ou eles conhecem a realidade, mas só querem minimizar isso? Olha, eu acho que eles simplesmente não conhecem a realidade. Eles também acham que a culpa é do Ocidente, e até é, sendo sinceros, já que o Shah foi deposto por britânicos e americanos. Mas agora a narrativa que temos é que o Shah era um tirano e foi deposto pelo povo que não queria tirania. E o imperialismo americano e por aí vai. Quando na realidade era o contrário, o Shah estava enfrentando o Ocidente. Ele nacionalizou o petróleo, aumentou o preço do petróleo, criou a OPEP, o que significava que os países que têm petróleo podiam vender seu petróleo sem a interferência americana ou britânica. E não vamos esquecer que os britânicos tiveram controle sobre o petróleo iraniano por 100 anos. Isso é muito tempo, 100 anos. A pressão arterial controlava o petróleo persa, era chamada de Companhia Anglo-Persa de Petróleo. E sabe, primeiro foi Reza Shah que tentou tirar isso das mãos dos britânicos. Eles o tiraram do poder, depois trouxeram Mossadegh e depois trouxeram Mohammad Reza Shah e foi por isso que tiraram o Shah. Então esse é o equívoco que eles têm. Mas também acho que é muita propaganda, sabe? Do mesmo jeito, vou ser honesto com você. Por um tempo, acreditei na propaganda russa de que a expansão da OTAN levou à invasão da Ucrânia. Porque você fica ouvindo essas coisas, e se você não sabe muito sobre o assunto, pode acabar acreditando nisso. Mas aí você percebe, não, que o Putin é só um psicopata. Porque se fosse sobre a expansão da OTAN, ele teria aceitado o acordo. Ele teria aceitado. 20% da Ucrânia ficaria, o resto da Ucrânia seria deixado em paz. Mas ele não quer isso, segue bombardeando Kiev e áreas residenciais. Quer toda a Ucrânia por sua ideologia expansionista. Agora que percebo que Putin é um completo psicopata, eu apoio o povo da Ucrânia. E acho que Trump também deveria enfrentar Putin e libertar as terras que ele tomou. Como eu não tinha muita informação sobre Ucrânia e Rússia, acabei ficando do lado da Rússia no início. Talvez seja isso que ocorre com as pessoas sobre o Irã. Acham que é imperialismo americano ou israelense, que querem intervir em todos os países, mas isso não é verdade. Trump está lutando em nome do mundo, porque você não pode ter uma nação terrorista no Oriente Médio com acesso a bombas nucleares. Pode fechar o Estreito de Hormuz, uma rota internacional. O mundo não pode aceitar isso. Um país que mata seus próprios civis, não importa o que você diga sobre Israel, pelo menos eles não matam seus próprios civis, entende? As pessoas protestaram contra Netanyahu por 3 meses antes da guerra e nenhum israelense morreu. Essa é a diferença entre Israel e a República Islâmica. Ontem, conversando, alguém disse: essa guerra precisa acabar, os preços do petróleo estão subindo e veja o Estreito de Hormuz. É quase como se a República Islâmica do Irã não estivesse fazendo nada errado. Fomos nós que compramos briga com eles, né? Não deveríamos ter feito isso, e nada disso teria ocorrido.
E eu estou tentando rebater. Você entende o quanto de terror eles espalharam pelo mundo? Parece que as pessoas estão focadas apenas no desconforto temporário. O que você tem a dizer para esse tipo de pessoa? Acho que essas pessoas são muito míopes e focam só no que importa no momento. O que elas não percebem é que se um país como o Irã tiver acesso a bombas nucleares e puder fechar o Estreito de Hormuz, isso será ainda pior, porque eles podem fazer isso quando quiserem, podem começar a cobrar das pessoas para passar pelo Estreito de Hormuz e aí os preços da gasolina e do petróleo vão subir de qualquer jeito. Acho que eles são muito míopes e têm uma compreensão política bastante limitada. Eles não conhecem as realidades do Oriente Médio, infelizmente, não conhecem do mesmo jeito que os israelenses e iranianos conhecem. E é por isso que é importante termos essas conversas para talvez conseguirmos fazer algumas pessoas mudarem de ideia aqui e ali. Sim, eles disseram. A Coreia do Norte tem bombas nucleares e está tudo bem. Por que não deixam o Irã ter também? Eu disse. Bom, existe uma diferença, porque o Irã tem o Islã e eles são ordenados a usar essas bombas nucleares, certo? Quero dizer, essa não é uma das grandes diferenças? Sim, mas ainda assim, a Coreia do Norte ter bomba nuclear não é uma boa ideia. Porque agora a Coreia do Sul tem que viver sempre com medo constante de que você sabe, Kim Jong-un vai atacá-los. E é por isso que eles têm esses mísseis antibalísticos, para que possam parar esses ataques. É quase como o Domo de Ferro. Na Coreia do Sul há algo similar, pois estão assustados e com medo, essa é a questão. O problema é que, se a Coreia do Norte atacar a Coreia do Sul, a nuvem nuclear atingiria também a própria Coreia do Norte. Por isso, não acho que Kim Jong-un seria tão burro. Para os iranianos, Israel é distante e isso não os afeta, então provavelmente usariam mesmo assim. E olha como eles intimidam os próprios civis. Olha quantos civis eles mataram. Eles mataram 40, 50 mil pessoas em 2 dias. Agora imagine esse regime que mata mulheres, mata crianças, decapita homens, enforca homens. Imagine esse país, esse tipo de país que tem esse tipo de complexo messiânico que pensa, e isso é para o público que não sabe. Na Constituição da República Islâmica do Irã, está escrito que a República Islâmica deve permanecer no poder até que o Messias venha. E eles acreditam que o Messias vem uma vez. Eles basicamente espalham a palavra do Islã, eles constroem um califado internacional, é nisso que eles acreditam. Certo, então está na Constituição deles que temos a responsabilidade de islamizar o mundo inteiro. E quem é o inimigo que está na frente deles agora? Israel? Se eles conseguirem armas nucleares, vão usá-las contra Israel para promover sua ideologia expansionista, tornando-se uma ameaça global. As pessoas não entendem isso, você não vê que não fala com pessoas comuns. Elas acham que o martírio é a maior honra, entende? E eles acham que para o Messias vir precisam espalhar a palavra do Islã pelo mundo todo. E eles vão usar suas armas nucleares para isso, está na Constituição deles. Eles não usaram só mísseis balísticos contra Israel, mas também atacaram outros vizinhos, incluindo os Emirados Árabes Unidos. Você sabe que eles são meio que o valentão da região, então é muito diferente. Sim, agora você participou da marcha Unite the Kingdom, que estava ligada a Tommy Robinson. O que você viu lá que contradizia completamente a narrativa da mídia? Vou comentar rapidamente sobre sua outra pergunta sobre os países da região e como eles atacaram os vizinhos. Isso ocorreu, mas acredito que foi principalmente por inveja. Porque veja o desenvolvimento que Dubai teve nos últimos 40, 50 anos, sabe? Se você compara as fotos de Dubai de 50 anos atrás com as fotos do Irã, Dubai era basicamente um deserto, sabe? E o Irã era um dos mais. Teherã era uma das cidades mais visitadas do mundo. Então, no fundo, essas pessoas, na verdade, não são tão estúpidas assim. Elas estavam apenas com inveja e ciúmes do progresso que todos esses países árabes alcançaram. Eles tornaram esses países tão inimigos que Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita fecharam contratos militares com Israel. É disso que falo. Eu acho que toda essa postura deles é para conseguir talvez mais mísseis antidrone, conseguir um domo de ferro, coisas desse tipo. Eu acho que é para isso que eles estão fazendo cena agora. Em relação ao Tommy Robinson, olha, eu conheço o Tommy Robinson há dois anos e meio agora, e foi um grande comício. Havia muitos persas lá e alguns judeus também. Eu esperava mais. Acho que a comunidade judaica deveria apoiá-lo mais, pois acho que existe uma certa coisa assim dentro da comunidade judaica. Que, você sabe, Tommy Robinson é de extrema direita e é um nazista. Isso é tudo besteira. Ok, isso é tudo besteira. Acho que ele é uma das únicas pessoas que está apoiando. Ele apoia Israel mais do que Keir Starmer e qualquer outro político neste momento. Acho que vocês deveriam apoiá-lo como os persas fazem. Mas isso não significa que tudo na vida seja cheio de nuances.
Algumas pessoas que apoiam Tommy Robinson provavelmente são racistas. Ninguém está dizendo que não há uma única pessoa racista lá, mas o próprio Tommy Robinson é racista? Não, a maioria das pessoas que o apoiam são racistas? Não, porque há pessoas do mundo todo, de Israel, Irã, brancos, escoceses americanos, europeus, todos, pois essa é a verdade que todos compartilham. Temos os mesmos inimigos. Nossos inimigos são a censura, o islamismo e, no caso da Europa e dos Estados Unidos, a migração ilegal. Você precisa derrotar essas três coisas, senão o Ocidente vai colapsar. Se Israel colapsar, o resto da Europa vai colapsar e os Estados Unidos também vão colapsar em breve. É assim que surgem as alianças. Muitos dizem, os Estados Unidos não querem o melhor para as pessoas. Ou, desculpe, muita gente me diz, os Estados Unidos não querem o melhor para o povo iraniano, Israel não quer o melhor para o povo iraniano, e eu digo, sim, claro, eles querem o melhor para eles mesmos. Agora temos objetivos e metas em comum, os mesmos inimigos, é assim que alianças se formam. Que declaração estúpida, pois quem afirma isso acha que é muito inteligente. Você acha que os Estados Unidos realmente se preocupam com o povo iraniano? Essa pode ser uma das razões, mas eles também têm talvez outros 20 objetivos. O povo iraniano é um deles. É assim que as alianças surgem. Acredito que o movimento com Tommy Robinson é global, não apenas para unir o Reino Unido, pois temos algo semelhante nos Estados Unidos com o MAGA. E temos muitos movimentos diferentes na Europa, em Israel, e eu acho que essa é a mensagem central disso. Lutar contra a tirania, lutar contra o islamismo, lutar contra a censura e ter liberdade de expressão. Você acredita que Tommy Robinson é difamado intencionalmente pelo establishment e pela mídia? Sim, com certeza, eu acho. Eles tentam rotular ele como racista porque, você sabe, é isso que a grande mídia faz. Eles tentam te rotular para te desacreditar, entendeu? É uma pena, porque quanto mais você cresce, mais pessoas tentam te difamar e espalhar mentiras. Isso aconteceu comigo recentemente. Isso é um bom sinal, pois muitos tentam te atacar. Ao crescer, tentam te desacreditar, mas não funciona. No fim das contas, isso só te deixa mais forte, sabe? E na verdade é um bom sinal. Porque se as pessoas não estão indo atrás de você, se não estão tentando te atacar, se não estão tentando te difamar, é porque você não é relevante. Se eles tentam fazer essas coisas, isso mostra que você é relevante. E quanto mais relevante você for, mais eles vão tentar fazer isso com você, certo? E isso aconteceu com Donald Trump, aconteceu com Tommy Robinson e aconteceu com alguém como eu também. Mas isso é um bom sinal. Você só precisa ser forte e continuar. E Tommy Robinson é um lutador. Trump é um lutador. Eu sou um lutador. A gente só precisa continuar lutando, continuar batalhando, porque isso vai acontecer pelo resto da história da humanidade. E essa é uma história que apareceu na Bíblia, Caim e Abel. Você só precisa fazer isso. Tem que continuar lutando e seguir em frente. Porque no Reino Unido, parece que sempre que alguém fala honestamente sobre extremismo islâmico, falhas na imigração e as gangues de exploração sexual, essa pessoa é imediatamente rotulada como perigosos ou de extrema direita. Eles jogam Tommy na cadeia, né? Você acha que o que é nesses assuntos que eles querem silenciar? Olha, provavelmente eles seguem uma agenda globalista e foram comprometidos. Falei sobre isso com pessoas no comício no Reino Unido, onde proibiram jornalistas. Eles proibiram palestrantes de virem ao comício do Tommy Robinson para cobri-lo. Você está proibindo jornalistas de entrar no país para cobrir um comício. Você está maluco? E ainda assim, eles ainda não confiscaram os bens do Ayatollah Mojtaba Khamenei, que tem propriedades no valor de 100 milhões de libras só em Londres. Então você está mais do que feliz em trabalhar com os ayatollahs e a Guarda Revolucionária Islâmica e você faz festas para o 47º aniversário da República Islâmica na Embaixada do Irã, mas quer banir os jornalistas. E isso é tirania. Infelizmente, acho que as pessoas já perceberam isso. Eu acho que Keir Starmer está pisando em ovos. Acho que ele vai sair em breve. As pessoas já perceberam isso, sabe? E sabe, este país está lentamente indo ladeira abaixo, na verdade nem tão lentamente assim, com líderes como Keir Starmer. Não é uma loucura? Pense nisso um segundo. Eles ficam mais do que felizes em trabalhar com os ayatollahs. Ficam mais do que felizes em deixá-los entrar no país. Ficam mais do que felizes até em dar isso para eles. Sabe, existe toda uma rede de lavadores de dinheiro em Londres. Uma das maiores células adormecidas no Reino Unido está em Londres. Na Europa, está em Londres. E o governo realmente não faz muita coisa a respeito. Acho que eles foram comprometidos. Acho que eles foram comprometidos ideologicamente também, e não só financeiramente. E as pessoas aqui, elas são simplesmente fracas demais, patéticas demais e imbecis demais para lutar contra isso.
e isso é tão, tão triste. Recentemente, houve o ataque a facadas na comunidade judaica. E houve mais indignação sobre como a polícia neutralizou o agressor do que sobre o próprio ataque. Estamos falando de dois ataques diferentes, mas posso comentar sobre ambos. O ataque com faca foi em Golders Green, onde estive ontem. Eu estava no Muro Eterno, ou varejava, como dizemos em farsi com Naman. Sim, houve um ataque em Golders Green apenas atacando judeus. Também teve patrocínio da República Islâmica. Surpresa! Poucos dias antes, estive em Whitechapel e um homem apareceu dizendo: "Vou decapitar todos os judeus assim", fazendo gesto para a câmera. E isso viralizou e, na verdade, a pessoa foi presa e acusada. Não sei se ele já foi para a prisão. Preciso checar. Mas pelo menos ajudamos a comunidade judaica ao identificar alguém em Londres. Uma pessoa é pouco. Há muitos deles. Mas outra coisa que aconteceu recentemente em Londres é que um cara polonês estava voltando para casa de uma festa. Cara jovem, bonito, bem barbeado, bem vestido, indo para casa, um cara negro aparece com uma faca e o esfaqueia, e então a polícia chega e o cara foi esfaqueado. E então o cara negro diz à polícia que o outro foi racista. A polícia prende o esfaqueado, que morre sob custódia. Você pode imaginar isso? Está em toda a Bizigrad. Recomendo que procure. O nome é Henry Nowak. Sério? Procurem. O cara está à direita. Viu? É insano. Essas são as duas pessoas esfaqueadas recentemente. A mulher no trem nos Estados Unidos e esse cara. O da esquerda foi em Londres, acho. Loucura. Você acha que o Keir Starmer poderia ser substituído por alguém normal, tipo a Kemi? Badenoch. Sim, sim, ela tem sido muito franca, ela é ótima. Mas o que você acha? Então, eu acho que o problema é que o próximo primeiro-ministro provavelmente vai ser o Nigel Farage, embora haja pessoas do Restore Britain, do Advance e de outros. Mas muito provavelmente o Reform vai ganhar. Eu acho que eles são muito melhores do que o que temos atualmente. Embora eu não ache que o Nigel Farage seja perfeito, acho que ele é melhor do que o que temos atualmente. O Partido Trabalhista ficará no poder até 2029, exceto se eles mesmos convocarem uma eleição geral. Se Keir Starmer sair, escolherão outro dentro do partido, entendeu? O Partido Trabalhista ficará no poder até 2029. Acho que eles devem sair até a próxima eleição geral, a menos que o Partido Trabalhista vá tão mal que provoque protestos e uma eleição antecipada, o que duvido muito. Mesmo se tirarem Keir Starmer, devem fazer uma eleição interna entre eleitores do Partido Trabalhista. Vou falar sobre isso com você. Mencionamos Piers Morgan, que parece ter Tommy Robinson como alvo. O que há no Tommy que faz o Piers parecer que não gosta dele? E parece que Piers Morgan é um defensor do Islã. Bem, Piers Morgan é uma pessoa dissimulada. Eu sei que ele tem uma grande plataforma. Na verdade, eu conheço o filho dele, acredite se quiser. Já festejei com o filho dele muitas, muitas vezes. Antes mesmo da política, eu o via sempre. Não sei por que nunca me chamou para participar. É porque ele provavelmente sabe que eu vou destruí-lo ou destruir os convidados dele porque eu não sou uma pessoa branca ou uma pessoa judia que vai simplesmente defender. Sou iraniano, nasci no Irã e conheço bem o Islã. Portanto, o que digo não é islamofobia. Lembra um pouco Musa Hassan Youssef. Quando ele fala, as pessoas escutam, sabe? E olha, o cara é simplesmente desonesto. Acho que em farsi a gente diz, ou vou traduzir, para que lado o vento sopra, ele vai junto. Ou para onde o rio corre, é para lá que ele nada. Então eu acho que no momento, por causa da lavagem cerebral que aconteceu nos últimos 2 ou 3 anos, muita gente está contra Israel. Muita gente é a favor da República Islâmica. E eu acho que ele só está surfando nessa onda porque pensa: bom, a maioria do meu público está desse lado. Eu só vou começar a agradar eles, sabe? Mas assim que ele sentir que, olha, talvez a maré esteja virando para o outro lado, ele provavelmente vai para o outro lado. Então ele é um vira-casaca. Eu só acho que ele não tem princípios. E sim, ele é hipócrita. Ele é hipócrita. Provavelmente eu espero que ele veja isso. Eu realmente espero que um dia ele me convide para o programa dele de verdade. Sim, eu também espero. Você também é imigrante, obviamente. Então, quando as pessoas acusam movimentos como o United Kingdom de simplesmente serem anti-imigrantes, anti-imigração, o que elas fundamentalmente não entendem sobre isso? Olha, no fim das contas, este é o Reino Unido. Isso aqui não é o Paquistão ou qualquer outro país. O problema que temos agora é que, por causa de um grande fluxo de imigrantes, muitos deles ilegais, eles acham que, de alguma forma, o Reino Unido deveria agradá-los. Certo. Agora, toda cultura tem o direito de se preservar. Nós viemos para este país, então nós é que temos que nos adaptar a este país.
Este país não tem que se adaptar a nós. Se o Irã for livre em breve e eu me tornar presidente, direi: olhem, imigrantes. Vocês são bem-vindos se vierem legalmente, se trabalharem duro, mas precisam se adaptar à cultura persa, certo? Sim, teremos certos elementos do Ocidente e tal. O povo iraniano é muito de mente aberta, aliás. Mas no final das contas, este é o nosso país. Vocês têm que se adaptar a nós. Nós não temos que nos adaptar a vocês, certo? É basicamente isso que Tommy Robinson diz. Ele está simplesmente cansado dessa censura que está acontecendo nas redes sociais e na grande mídia, e desse rotulamento e, você sabe, dessas besteiras. Ao mesmo tempo, ele está cansado dos islamistas dominando o país, sabe? Concordo 100% com eles. Vá para Bradford, vá para Whitehall em Londres, vá para Birmingham, vá para Luton, de onde vem Tommy Robinson. Você não sente que está em Londres. Você simplesmente não sente que está em Londres. Você sente que aterrissou no Paquistão. E eu simplesmente acho que isso não está certo. Mas além disso, você anda por toda a Europa e vê pessoas debaixo das pontes, sabe, usando drogas, ou vendendo drogas, ou vê muitos moradores de rua. Parece que a Europa realmente piorou muito. E sabe, né, em termos do poder que a Europa tinha, a Europa não é mais a mesma. Ela realmente não tem mais voz em assuntos internacionais como antes. Realmente piorou muito. E a qualidade das pessoas, sabe? Todo mundo está deixando a Europa e indo para a América ou para Dubai. Embora agora menos gente vá para Dubai, antes era muito comum. Conheço muitos judeus britânicos que se mudaram para Israel, o que já diz muito. Londres era a melhor cidade do mundo há 10 anos, mas agora todos estão indo embora, especialmente quem tem dinheiro. E isso é simplesmente uma situação triste. É. Você acha que as pessoas no Reino Unido agora têm medo de falar honestamente porque temem ser difamadas ou punidas? E por que existe esse duplo padrão? Porque, sabe, se um islamista diz alguma coisa, geralmente ele não é punido, mas alguém que fala sobre eles acaba sendo punido. Existe claramente um policiamento de dois pesos e duas medidas. Se alguém critica o Islã ou fala algo como "vamos decapitar todos os judeus", vai preso. Mas muçulmanos escapam e se defendem alegando islamofobia. E eu simplesmente acho que isso não está certo. E acho que esse sistema de dois pesos e duas medidas neste país é simplesmente ridículo. Vocês precisam acordar. A única mensagem que quero dizer ao Ocidente é que vocês precisam acordar. Parem de tentar se esconder atrás desse falso véu de empatia e dizer que sabem mais do que as pessoas que vieram do Oriente Médio. Estamos dizendo a vocês que o Islã é perigoso, o extremismo é perigoso, a censura é perigosa. Vocês não percebem porque não viveram isso. Nós, iranianos e os israelenses, vivemos. Então ouçam-nos. Somos como viajantes do tempo vindos de 50 anos atrás, dizendo que o que vocês estão fazendo está errado. E vocês podem ver isso nas suas economias. Sua economia está ficando cada vez menor. Seus PIBs estão despencando. Os investimentos estão indo embora. Quando pessoas ricas estão deixando seu país, isso é um mau sinal, sabe? Então essa é a mensagem que eu gostaria de passar para eles. Parem com o policiamento com dois pesos e duas medidas. Parem com a sinalização de virtude. Parem com o vírus mental do wokismo. Parem com o antissemitismo e parem com o islamismo. É isso. Você mesmo escapou do Islã radical. Você acha que a Europa está repetindo os mesmos erros que o Irã já cometeu? E se você tivesse, sabe, uma mensagem para o Ocidente, uma mensagem final, qual seria? Sim, a Europa está repetindo os erros que o chá cometeu, infelizmente. E é o casamento profano entre marxistas, comunistas, esquerdistas e islamistas. E os islamistas usam a ingenuidade da esquerda. Eles usam a falsa empatia da esquerda para chegar ao poder. Eles formam essa aliança profana porque, como disse, ambos vêm do ódio, usam isso e chegam ao poder. Depois, os islamistas acabam matando os comunistas e marxistas de esquerda, então isso não vai acabar bem para você, especialmente se você for um liberal. Então você acha que esse falso véu de empatia, essa globalização e fronteiras abertas e, sabe, não dizer uma palavra sobre islamistas vai te favorecer? Não, as primeiras pessoas que eles vão perseguir são vocês, os liberais, como ocorreu na Revolução Islâmica de 1979, quando marxistas e islamistas colaboraram. Quando os islamistas chegaram ao poder, mataram primeiro os marxistas por vê-los como ameaça. Curiosamente, nunca perseguem os direitistas. Por que islamistas votam na esquerda? Porque a esquerda não tem princípios. A direita, goste ou não, tem princípios. Eles sabem que não adianta argumentar com a direita. Então, sim, isso é um erro. E o que eu diria é o seguinte: olha, isso não é só sobre o Islã, é sobre liberdade de expressão, é sobre enfrentar a tirania. É isso. A tirania acontece ao impedir a liberdade de expressão, como Keir Starmer faz. Isso é tirania.
E isso só vai dar força para os islamistas e para os esquerdistas. E eu diria, acordem, ouçam os israelenses, ouçam os iranianos que realmente nasceram no Oriente Médio. Não sejam tão estúpidos. Não achem que sabem mais que a gente, porque não sabem. Vocês viveram no conforto do Ocidente, onde tinham democracia, onde sempre podiam dizer o que queriam, mas imaginem viver sob um Estado onde você não pode dizer o que quer. E isso vai acontecer em breve. Já está acontecendo. Acordem, a Europa está indo ladeira abaixo. É uma vergonha. Vocês sabem, a Europa é um lugar lindo. Vocês têm maravilhas naturais e construções incríveis. Não deixem tudo se perder, pois estão permitindo isso. Israel está irreconhecível agora. É. E vocês podem olhar para o exemplo da Polônia. O único país que está indo bem na Europa é a Polônia. Por quê? Porque eles têm zero, como o meu amigo Dominik Tarczynski diz, aquele que foi proibido de vir ao comício do Tommy Robinson para fazer um discurso, zero imigrantes ilegais. E também ele diz, a Polônia é para os poloneses, certo? A Polônia é para o povo polonês. E eu concordo com ele 100%. Obrigado. Eunice, obrigado novamente pelo seu tempo, sempre agradeço e espero falar com você em breve. Obrigado por me receber. Se você tem um 401k ou um IRA, por favor, preste atenção. O ouro está em níveis recordes. O que muitas pessoas não sabem é o seguinte: você pode transferir parte do seu dinheiro de aposentadoria legalmente e sem penalidades fiscais para ouro físico que você realmente possui. A Alpha Omega Gold ajuda você a fazer isso através de um IRA de ouro. Seu ouro é real, está armazenado com segurança e está em seu nome. Saiba mais em algold.ok. Alpha Omega Gold é nosso patrocinador e eles têm orgulho de apoiar Israel.